Vamos falar de nota zero? O que que eu tinha que ter feito para não zerar? Alguém aí tá com medo de ter zerado nessa redação? Luma, eu acho que eu zerei por fuga ao tema. Você tá com esse pensamento? Conta pra mim. Então é o seguinte: para uma redação tirar nota zero, ela precisaria não ter mencionado nenhuma vez na redação nenhuma dessas palavras da frase temática, nem sinônimos. Então, por exemplo, se você falou comunidades e povos tradicionais uma vez na tua redação, você já não zerou. Luma, eu falei só povos, eu não falei comunidades, você não zerou. Luma, na hora eu achei que era povos indígenas e eu coloquei só povos indígenas, você não zerou, tá? Luma, eu não coloquei desafios na minha redação, eu não coloquei no Brasil, você não zerou. Luma, eu não coloquei valorização, mas eu falei que esses povos são excluídos. Perfeito, já valeu, você não zerou. Então, para não zerar, eu vou até desenhar para ficar aqui mais claro pra gente, tá? Para não zerar uma redação no Enem 2022, precisa mencionar comunidades ou, não precisa ser nem povos tradicionais ou sinônimos deles, sinônimos, uma vez na redação. Se você mencionou, gente, sem brincadeira, pra zerar, eu não posso nem ter tocado nessas palavras e nem em sinônimos delas. A Maria falou, coloquei povos originários, estaria errado? Não, super funcionou. Povos originários super funcionou, meu bem. Pouquíssimas redações eram por fuga ao tema, tá bom? Para eu zerar por fuga ao tema, eu não tenho que nem ter esbarrado, tá? E aí existe um segundo caso, que é tangenciamento. Então aqui a gente está falando de fuga ao tema, que é zero na redação, mas existe a possibilidade de tangenciar. O que é tangenciar? É quando eu falo parcialmente sobre o problema. Tangenciamento. Nesse tema, sinceramente, eu não vejo muita possibilidade de tangenciamento, porque das palavras que estão lá, só essas aqui são palavras-chave mesmo. Por exemplo, a palavra valorização, né? Se você não colocou valorização na tua redação, mas você colocou qualquer afirmação que vai explicar que esses povos não estão sendo valorizados, tipo, mesmo que você não tenha usado essa palavra, você não tangenciou, entendeu? E a palavra desafios, geralmente, não usar ela não é considerado tangenciamento. Por que eu falo geralmente? Gente, os corretores, eles passaram pelo curso já antes do Enem, mas depois do Enem, esse curso continua. E aí, o INEP reúne todo mundo e fala, ó, a gente vai considerar fuga ao tema isso e tangenciamento isso. Mas não tem nada que você precise se assustar. Por quê? Essa reunião que os corretores fazem com o INEP, geralmente é para a correção ficar mais susse. Então, por exemplo, em 2018 o tema foi manipulação do usuário do controle de dados na internet. E o que foi conversado nesse curso pós-Enem dos corretores? Ó, qualquer redação que mencionar a internet ou qualquer coisa do universo da internet, qualquer coisa, tipo se falar WhatsApp, se falar site, qualquer coisa, ela não zerou. Então, vocês não têm de coração com que se preocupar com relação a isso. De coração, tá bom? Mas, se você usou a palavra desafios, aí você brilhou fortemente. Se você usou desafios, quem aí usou tudo isso aqui, do jeito que eu ensino? Desafios, valorização, comunidades e povos tradicionais do Brasil. 4 núcleos, 4 palavras temáticas. Conta pra mim. Se você usou, conta pra mim. Angie falou, eu fugi do tema, infelizmente. Sobre o que você falou, meu bem? Conta pra mim.
Eu fiz uso da palavra assassinatos. Dá ruim? Não. Eu usei tudo. Perfeito, gente. Maravilha. Fico muito feliz. Então, vocês não têm com o que se preocupar, tá? E o tangenciamento, a gente vai ter que esperar acontecer esse curso dos corretores para entender o que eles vão considerar tangenciamento. De repente, alguém que falou sobre povos, mas não povos tradicionais, tipo, falou só sobre povos. Falou só sobre brasileiros, mas não sobre os povos tradicionais. Não sei. Esse é um tema que, na minha opinião, é bem difícil de tangenciar. O que é tangenciar? É quando você está dentro do assunto, mas não está dentro do tema. Então, o tema é isso aqui, o assunto é grandão. Então, por exemplo, uma redação que falou só da valorização de pessoas, mas não falou quais pessoas. Mas eu acho bem difícil. Acho que a gente vai ter poucas redações tangenciadas esse ano. E redações que zeraram por fuga ao tema, eu acho que vai ser mais ou menos como sempre é. Não muitas e nem tão poucas, né? Mais ou menos umas 100 mil pessoas a gente fizeram por fuga ao tema. É bastante gente, mas num universo de milhões de pessoas não é tanta gente assim, né? Pelo menos vocês que estão aqui num lugar super privilegiado de estudar redação com o nível de estratégia que a gente estuda, vocês não têm nada que se preocupar. Tá bom? De verdade. Povos originários serve. Eu não citei indígenas, quilombolas nem ciganos. Não é tangenciamento. Por quê? Porque não tá escrito aqui nada disso. Tá lá no texto motivador. Não tá na frase temática. Tá bom? Xenofobia encaixa perfeito. Não tem problema não citar o nome dos povos. Mas eu poderia ter citado se eu quisesse, tá? Era uma informação que eu poderia ter pegado dos textos motivadores. Fábio arrasou. Falando sobre o reflexo do preconceito do Brasil colonial. Perfeito. Vamos falar agora de...